Olá, hoje eu vou contar uma história para vocês, que há muito tempo existia um homem que era extremamente rico e poderoso. Ele era dono de todas as empresas do mundo, todas as fábricas, todo mundo trabalhava para ele. Mas os funcionários amavam esse homem, porque ele era um patrão extremamente bondoso e generoso. Esse homem, ele era amoroso e carinhoso. Mesmo sendo o homem mais poderoso do mundo, ele gostava de ser amigo de todo mundo que ele conhecia. E ele vivia muito feliz com os funcionários e com tudo que ele tinha. Mas esse homem tinha uma casa imensa, gigantesca, tão grande que ninguém sabia onde ela começava e onde ela terminava. E nessa casa havia milhares de quartos. Uns quartos com obras de arte, outros quartos com brinquedos. Ele era divertido, ele gostava de brincar. Outros quartos para reuniões importantes, outros quartos para descanso. Mas havia um quarto entre todos que era o mais especial para ele. Ele passava o dia e a noite naquele quarto. O tempo todo ele queria estar lá naquele quarto e ele tentava ficar perto daquele quarto. Esse quarto era extremamente especial porque nele ele havia construído um gigantesco aquário. Um aquário como esse, redondo, mas muito grande. Nesse aquário ele colocou diversas pedras coloridas, plantas e milhares, milhões, bilhões de peixinhos, uns azuis, outros vermelhos, uns pretos, brancos, compridos, magrinhos, gordinhos, todo tipo de peixe. E ele amava muito esses peixes. Ele conhecia o nome de cada um desses peixinhos. Para você ter uma ideia, quando ele via um ovinho, antes de nascer, ele já dava um nome para esse peixinho, um nome especial. Ele se lembrava e cuidava de cada um, dando atenção especial para cada um deles, para que eles fossem o mais felizes possíveis. Mas esses peixinhos, eles nem sempre viviam em harmonia. Alguns brigavam entre si, brigas muito feias até, sem sentido, outras com sentido, mas o dono do aquário se entristecia muito com essas brigas. Mas havia um outro problema ainda mais grave. Esses peixinhos morriam de medo do dono do aquário. Toda vez que ele se aproximava, eles fugiam, se escondiam e ficavam o mais longe possível. Eles viam pelo vidro embaçado do aquário uma coisa gigante se aproximando e logo escapavam. Eles só se aproximavam no momento de ganhar comida, mas assim que comiam, logo fugiam. Alguns peixinhos tinham até curiosidade: o que é essa coisa gigante que nos alimenta? Alguns até apelidaram de mão que alimenta. Mas quando eles chegavam perto, o medo era maior. O medo era tanto que eles fugiam. E o dono do aquário se entristecia muito, porque ele queria muito falar de amor para esses peixinhos e falar do tanto que ele amava esses peixes. Ensinar eles a amar uns aos outros, porque ele não gostava de ver as brigas. E esse dono do aquário pensava, como eu posso chegar perto desses peixes sem eles se afastarem, sem eles ficarem longe de mim, ou com medo. Mas toda vez que ele chegava, eles fugiam. Então esse homem, que além de rico e poderoso, era extremamente inteligente, começou a bolar um plano. Ele pensava, escrevia, fazia rascunhos, fazia esquemas, planejamentos, até que um dia ele teve um plano. E ele falou: é esse o plano que eu vou fazer. Quando ele mostrou o plano para os amigos e funcionários dele, os funcionários: mas isso é loucura, como você pode fazer uma coisa dessa? Não, o senhor é o homem mais rico e poderoso do mundo, o senhor não pode fazer um plano desse, isso é inimaginável, não dá para fazer isso. Mas ele falou: é isso que eu vou fazer. Eu amo muito os meus peixinhos e eu vou mostrar para eles que eu os amo. E aí, esse homem fez o plano. Como ele fez, eu não sei dizer. Se ele usou uma fórmula, um raio, eu não faço ideia. Mas o que aconteceu foi incrível. Ele decidiu se transformar num peixe. Num peixinho, como os peixes do aquário dele. Um peixinho simples, nem o mais colorido, nem o menos colorido. Um peixinho comum. Só não era comum porque era o dono do próprio aquário. E ele se transformou e entrou nesse aquário. E quando ele entrou nesse aquário, ele foi para os outros peixinhos, e os peixinhos não fugiram dele. Os peixinhos perguntavam: quem é você? Nós nunca vimos você no aquário. E ele falou: eu vim aqui para contar para vocês sobre o dono desse aquário, sobre o criador dele. E os peixinhos: o quê? Mas esse aquário sempre existiu, não tem criador desse aquário. Mas o peixinho, que era o dono do aquário, falava: tem criador sim, e tem dono sim, e ele cuida de vocês o tempo todo. Ele está sempre tentando chegar perto de vocês, mas vocês fogem de medo.
E eu estou aqui para dizer para vocês que vocês não precisam ter medo dele. Vocês podem chegar perto dele. Ele ama muito vocês. E ele quer que vocês amem uns aos outros também, para que vocês vivam sempre em perfeita harmonia com vocês e com ele. Alguns peixinhos acharam aquilo muito estranho e pensaram: esse peixinho é um mentiroso. A gente tem que ter medo daquela coisa que se aproxima. Não pode chegar perto daquilo. Mas alguns peixinhos acreditaram e ficaram apaixonados pelo dono do aquário. Poxa, então eu não preciso fugir, eu posso conhecê-lo. E eles aprenderam e confiaram no peixinho. A partir daquele dia, o aquário nunca mais foi o mesmo. Alguns peixinhos odiaram aquele peixinho novo, que era o dono do aquário, e pensaram: não, ele é um mentiroso, a gente tem que fugir dessa mão, sempre. Mas outros peixinhos acreditaram e passaram a querer conhecer mais sobre o dono do aquário. O dono do aquário teve que voltar à sua forma humana. Ele saiu do aquário, mas nunca mais foi a mesma coisa, porque a partir daquele dia, alguns peixinhos, quando viam ele se aproximando, chegavam perto dele, e alguns peixinhos bem atentos conseguiam até ouvir ele falando, e eles ficavam muito felizes com aquilo, e passaram a ensinar os outros peixinhos sobre o dia em que um peixinho, que era o dono do aquário, visitou eles, ensinou eles sobre amar uns aos outros e sobre amar o dono do aquário. Essa história é uma história inventada, mas inventada de uma história de verdade, porque Deus, que nem o dono desse aquário, amava muito o mundo, mas toda vez que ele se aproximava, as pessoas morriam de medo. Então Deus teve um plano perfeito, um plano maluco, mas um plano que deu certo. Deus se transformou num homem, ele se transformou em Jesus. Jesus, o Filho dele, veio para a terra e nos ensinou sobre ele e sobre o amor que Deus tem por nós, e que não precisamos ter medo. E mais, ele deixou uma promessa: um dia ele vai voltar e vamos conhecê-lo de um jeito que nós ainda não conhecemos, mas a mensagem foi dada: ele nos ama muito. E você, acredita que o dono do nosso aquário nos ama muito? Pode acreditar, porque ele ama de verdade. Um abraço e um excelente domingo para vocês.